Muito bem, pessoal, vamos lá. O negócio hoje vai pegar fogo hoje, hein? Ô glória, ô glória. Pessoal, a gente vai ler para mim, Pastor Joel, o livro que mudou o rumo da minha espiritualidade. Esse aqui é o livro que mexeu comigo, foi o livro que fez eu olhar Deus de uma outra forma, o livro que me fez enxergar o sofrimento com outros olhos, o livro que me fez buscar a Deus pelas razões certas, né? E eu queria dizer para vocês que esse esse livro de Jó ele vai trazer algumas crises para as nossas vidas, tá? A gente vai entrar em algumas crises, talvez você até entre em dúvida em relação à sua fé no Senhor Jesus, mas assim, se você lutar com Deus aí, buscar Deus, Deus vai te abençoar muito, tá? Então, assim, já vou preparando vocês para a gente poder entender melhor isso aqui, tá? Bom, Jó, a gente vai falar sobre Jó. Jó, na palavra hebraica, ele significa exposto à hostilidade. Que de uma certa maneira isso as pessoas traduzem por perseguição, né? Exposto à hostilidade e perseguição é quase a mesma coisa, né? Então, assim, o Jó, ele tem esse nome perseguido. Mas o Jó, na palavra árabe, que era uma palavra que é uma língua que se falava muito nessa região, no árabe ele significa arrependimento, arrependimento, né? Então é isso, é interessante entender que a história ela é meio esquisita, porque a história de Jó acontece em dois cenários, em dois ambientes completamente diferentes. A gente tem o primeiro cenário que é o céu, é Deus com os anjos, com seus filhos, ele fala com seus filhos, mas que é os anjos, nas áreas celestiais. E aí a gente tem aqui embaixo a terra, a humanidade, as coisas concretas, a vida, né? Então essa história acontece em dois cenários diferentes. E uma coisa interessante é que o cenário de Deus não é conhecido pelo cenário dos humanos, tá? Então, assim, é muito importante você começar pensando isso, porque se você já entender esse ponto do que eu estou falando, você já vai aliviar várias das suas crises, vários problemas de interpretação, vários problemas de conceitos que você vai ter na sua cabeça, já são eliminados se você entender isso. O que acontece no céu não é conhecido na Terra, lá na humanidade, tá? É claro que o do céu conhece a coisa da humanidade, mas a humanidade não conhece o que acontece no céu. Isso é um ponto muito importante para você entender essa história, por quê? Porque senão a gente vai misturar um monte de coisa e você vai ver daqui a pouco que vai dar confusão, né? Mas se você entender bem isso, são dois cenários, no céu e na terra, e o que acontece no céu, eles sabem o que acontece na terra, mas o que está na terra não sabe de nada do que está acontecendo lá no céu, tá? Então, de outras palavras, Jó nunca soube do que aconteceu dessa conversa com Deus e Satanás, né? Uma coisa interessante dentro desse livro é que dentro da mensagem central desse livro, ele vai trabalhar sobre a nossa confiança em Deus, o quanto que nós confiamos em Deus. Então esse livro vai trabalhar muito as crises da alma humana na busca de um significado, né? A nossa alma sempre busca um significado, né? Você que leu os 3 capítulos sabe que o Jó passou por um sofrimento gigante e ele não, de uma certa maneira, Deus ficou em silêncio e não falou o porquê. É a mesma coisa de você estar doente e ninguém conseguir achar o diagnóstico. É terrível, né? Sabe, você está sofrendo, você está doente, você não consegue saber porquê. É um negócio terrível. O dia que você sabe porquê, não resolve o teu problema, mas te alivia bastante, né? Te alivia bastante, resolve muita coisa, né? Mas aqui até o silêncio de Deus vem. Então, assim, a gente vai entender essas crises da alma humana. A gente vai entender um pouquinho sobre o relacionamento de Deus e o homem
dentro da complexidade da vida, né? A vida, ela é muito complexa. Você tem vários contratempos, você tem várias coisas que você não entende. Por que que meu cachorro morreu? Por que que a minha filha ficou doente? Por que que meu cabelo está caindo? Por que que eu não tenho dinheiro para pagar a conta? Várias complexidades da vida, e no meio dessa complexidade da vida a gente vai tentar entender como que fica o nosso relacionamento com Deus, né? Dentro da complexidade da vida. Outra coisa que a gente vai ver aqui é sobre Satanás. A gente vai entender um pouquinho sobre Satanás, porque o Satanás aqui, na verdade, ele não duvida, né? Ele não duvida da retidão, da integridade, né? Da fé que o Jó tem a respeito de Deus, mas ele duvida aqui da motivação, né? Por que que esse camarada faz isso? Então isso aqui também, esse livro vai trabalhar com a gente sobre as nossas motivações, sobre as nossas prioridades, né? E a gente vai olhar também nesse texto, nesse livro, sobre o problema do utilitarismo também. Nós somos pessoas muito materialistas, muito utilitaristas. E eu já trago isso para você que é Nikkei, que é descendente de japonês aí. A gente tem muita questão de utilitarismo, muita. E é uma coisa antropológica da nossa raça. Por quê? A gente gosta de se sentir útil. Diz aí se não é verdade. A gente gosta de se sentir útil. Quando a gente vai num lugar e a gente não pode fazer nada, a gente se sente inútil, a gente não tem vontade de ir para lá, né? Então, assim, uma coisa que a gente vai trabalhar aqui nesse texto de Jó vai ser isso. A gente vai trabalhar um pouco dessa questão do utilitarismo. Talvez por isso que esse livro fez um impacto tão grande na minha vida, né? Porque ele mexeu com o meu senso de utilitarismo, pessoal. É por isso que eu toco 5 instrumentos, é por isso que eu consigo dar aula para qualquer idade, é por isso que eu consigo jogar vários esportes ao mesmo tempo, porque eu sempre tive o senso de utilitarismo. Eu sempre achei que para eu ser alguém eu precisava ser útil, eu precisava fazer alguma coisa, eu precisava ter alguma coisa na mão, eu precisava ter algum título, ter alguma coisa para fazer, né? E por isso que eu aprendi a tocar bateria, porque tocando bateria eu posso usar todos os meus membros do corpo de formas diferentes ao mesmo tempo. Então, assim, eu tenho, então, esse livro mexeu muito comigo nisso, né? Nesse ponto. Então, a gente vai ver essa questão do utilitarismo também, tá? Mas tem muitas coisas aqui, muitas coisas que a gente vai aprender em cima desse livro, né? Mas, assim, sobre tudo, né? Se você estiver anotando alguma coisa de Jó aí, eu vou anotar, eu queria que você anotasse uma frase. Essa frase é a frase que olhando para todo esse livro, ela resume tudo o que a gente precisa aprender nesse livro. A frase é a seguinte: cuida da tua piedade, que Deus cuida da sua reputação. Anota isso. Cuida da sua piedade, que Deus cuida da sua reputação. Cuida da sua piedade, que Deus cuida da sua reputação, né? Então, assim, guarda essa frase. Eu guardei aqui, deixei bem grande aqui no meu caderno, porque assim, essa frase vai me guiar durante tudo que eu vou ler nesse livro de Jó, tá bom? Então vamos lá, pessoal, vamos entrar no livro de Jó. O livro de Jó é considerado um dos livros mais antigos da Bíblia, mais até do que o Pentateuco. Ele é um dos primeiros livros da Bíblia. Se a Bíblia fosse colocada em ordem cronológica, provavelmente Jó seria o primeiro livro de todos eles, tá? E Jó não é um livro qualquer, no sentido de que a gente só vai ver um cara sofrendo que começou dando certo, deu tudo errado, depois deu certo de novo. Não. Jó, ele é comparado a Daniel, ele é comparado aos grandes heróis da fé, né? Então, assim, é muito importante a gente entender o porquê que Jó ele ganha uma área muito importante das nossas vidas. E
Que engraçado, né? Tá aparecendo só os Minions aqui na minha camiseta. Desculpa, pessoal, eu devia ter trocado a camiseta. Vai ficar engraçado isso aqui. Mas vamos lá. O livro de Jó então começa, versículo 1 a versículo 7, falando um pouquinho de quem era esse Jó. Esse Jó, ele vivia na terra de Uz. Ele era um homem íntegro, justo, temia a Deus e evitava o mal. Ele tinha 7 filhos e 3 filhas. Ele tinha 7.000. É importante vocês gravarem esses números aqui, tá, pessoal? Porque no último capítulo desse livro, a gente vai ter que fazer uma comparação e a gente vai descobrir coisas assim fantásticas em cima desses números, tá? Então, ele tinha 7 filhos e 3 filhas. Aliás, 10 filhos. O número 10, o número 7 e o número 3, eles têm, assim, não que eu seja um numerologista, mas assim, quando a gente pensa em números, o 3, o 7 e o 10 são números que definem algo perfeito, algo completo, algo íntegro, né? Então, assim, esses 10, o número 10, o número 3, o número 7, né? Deus é o Deus trino, 7 é o número da perfeição, 10, né, sabe? São números que trazem algo, uma coisa em relação à integridade, né? E aqui a gente vai ver, o Jó, ele tinha 7.000 ovelhas, ele tinha 3.000 camelos, ele tinha 500 juntas de bois e 500 jumentos, né? Ele tinha muitos empregados e ele era considerado aqui o homem mais rico do Oriente, né? Pensa que o Oriente é metade do planeta, entendeu? Então, assim, o cara era simplesmente um dos caras mais ricos da região, né? Uma pessoa mais rica dessa época. É, os seus filhos, eles faziam banquetes todos unidos. Os filhos deles, apesar do dinheiro, eles eram muito unidos. Geralmente a gente considera que o dinheiro afasta os irmãos, né? Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas assim, dinheiro eu vejo assim, né? Assim, pais que faleceram e que deixaram bem organizado o negócio do dinheiro, seus filhos continuaram unidos. Ou os filhos estavam buscando a Deus da maneira certa. Porque quando você tem dinheiro e aí você deixa os dinheiro para os filhos e os filhos vão tentar repartir entre eles e eles não têm Jesus, vou te dizer uma coisa, mano, e vai dar problema. Vai dar problema. Então resolve isso antes. Se você quer os seus filhos unidos depois que você passar, deixa essas coisas bem organizadas, né? A minha esposa e a irmã dela já estão se organizando agora, né? Tá tudo vivo, né? Mas assim, para que isso não seja um problema. As duas são cristãs, as duas têm Jesus no coração, buscam a Deus pela razão certa, mas dinheiro é dinheiro, pessoal. Você tem que tomar cuidado porque a Bíblia fala que o dinheiro é a raiz de todos os males, né? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E é interessante você ver que o Jó, ele era um cara rico. E aqui traz uma coisa muito importante pra gente. Ser rico não é pecado, pessoal. Ser rico não é pecado. Não é pecado, pessoal. Eu oro para vocês todos serem ricos, né? Em nome de Jesus, né? Receba essa bênção, brincadeira. Mas assim, eu entendo que eu quero que vocês sejam ricos, eu quero que vocês sejam prósperos, né? A sua prosperidade é minha alegria. Quando você dá certo no seu trabalho, quando você ganha seu dinheiro, isso aqui é minha alegria. Minha felicidade é ver você ganhando dinheiro. Por quê? Porque muitas vezes a gente faz essa associação. Ah, o cara é rico, então o cara está afastado de Deus, o cara está em pecado. Não necessariamente, né? Pode ser que o cara esteja rico porque ele é um pilantra, é um ladrão, é traficante e aí ele está rico. Mas assim, a Bíblia não faz essa distinção. Só os pobres são de Deus e os ricos são do diabo. Não, nada a ver, nada a ver, né? Então assim, é possível você ser rico e é possível você ser totalmente de Deus como Jó. Então Jó tinha muitos bens, Jó era uma pessoa íntegra, né? E aí a gente pensa, né? Você deve ter passado isso na sua cabeça. Como que um cara íntegro, justo, temia Deus, evitava o mal, pode passar por alguma necessidade, né? Mas você sabe por quê, pessoal? Porque a chuva cai na cabeça de qualquer um, não é verdade? A chuva não escolhe se vai cair na cabeça do bonzinho ou do malvado. A chuva cai na cabeça de todo mundo, né?
Então a gente tem que entender isso, tá, pessoal? E esse Jó, ele era uma pessoa de família. Jó, ele era um líder na sua casa. Como que a gente sabe disso? A gente sabe disso porque o Jó, de madrugada, ele quando os filhos dele faziam esses banquetes, ele juntava os filhos e falava para eles se purificarem, né? Esse purificarem tem a ver com aquilo que eu falei sobre consagração, aquilo que eu falei sobre deixar nas mãos de Deus, né? Então ele falou, ele falava para os filhos, vai lá, ora ao Senhor, pede perdão e depois vem aqui que eu vou orar pela vida de vocês. E depois de madrugada ele fazia holocaustos, que seriam ofertas de adoração e de perdão para os seus filhos. E ele dizia o seguinte, talvez eles tenham pecado e amaldiçoado ou blasfemado contra Deus, e aí então eu já vou fazer esse holocausto. Então, de uma certa maneira, uma outra coisa que a gente pode aprender aqui nesse início é o quê? Que mesmo que você, mesmo que pareça que está tudo bem na sua vida, Deus nos chama para o arrependimento, né? Então o que eu quero dizer para você, assim, principalmente aqui nesse livro me ensinou uma coisa muito importante, pessoal, sabe? Tem gente que se gaba demais pelos seus feitos, sabe? Não, porque eu fui não sei que lá do título de não sei o quê, porque eu passei em primeiro lugar no vestibular, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo. Quando uma pessoa chega assim, eu fico só assim, Porque assim, na verdade eu entendo o seguinte, uma pessoa sabe, que tá perto de Deus, quanto mais perto de Deus a pessoa tá, mais arrependimento ela demonstra. E menos orgulho ela aparece na vida dela, entendeu? Então, assim, eu tenho um tio, sabe, que ele é assim, cara, ele vive se gabando, né? Falando dele, das coisas que ele fez, de quem ele era, não sei o que. Eu pensei, cara, meu, tipo, eu sou da opinião seguinte. Se você fez alguma coisa de bom, não é você que precisa falar, são os outros que falam. Os outros falam. Ó, aquele ali não, aquele ali pregava e a palavra de Deus era forte. Ou aquele ali orava, aquele ali buscava o Senhor, aquele ali, sabe? Eu entendo o seguinte, quanto mais próximo de Deus você tá, mais você se arrepende dos seus pecados. Quanto mais próximo de Deus você tá, mais você entende o quanto você é pequeno. Pessoal, vou fazer uma ilustração para você, uma ilustração muito legal, né? Presta atenção nessa ilustração. Um pai chega para o filho assim, filho, você tá vendo aquele avião que tá voando lá no céu, né? Quando você olha um avião lá no céu assim, ele parece pequeno, né? Não parece? Você olha assim, aí você fala assim, filho, aquele avião que tamanho que é aquele avião? Aí o menino fala assim, pai, esse avião é muito pequeno, esse avião é mais ou menos desse tamanho assim, é um aviãozinho, é um negocinho pequeno. Aí o pai pegou esse menino e levou ele para o aeroporto e chegou perto de um Jumbo 747, aqueles avião de 2 andares, sabe? Gigante. Aí ele chegou bem perto assim do avião e falou assim, filho, esse avião aqui, que tamanho que ele é? Pai, esse avião é gigante. Esse avião é enorme. Olha só o tamanho desse avião. Ele é gigante. O que eu quero dizer com essa ilustração, pessoal? Quanto mais longe de Deus você está, menor é o seu Deus e maiores são os seus problemas. Quanto mais perto de Deus você está, maior é o seu Deus e menor são os seus problemas. Dá para entender o que eu estou falando? Pessoal, por que é importante você entender isso? Quando você está longe de Deus, Deus é pequeno, Deus não tem ação nenhuma na tua vida. Deus, ele não consegue resolver os seus problemas. Deus, ele é fraco, Deus, ele é pequeno, Deus é medíocre. Mas se você está perto de Deus,
Deus é grande, Deus é enorme, Deus é o Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra. Deus pode todas as coisas e o meu problema fica pequeno do lado do meu Deus. Você entende, pessoal? É isso que a gente vai precisar entender dentro desse livro, tá? Por quê? Porque quando Jó, ele era, assim, a gente está começando esse livro dizendo que Jó era uma pessoa que estava aos pés de Deus. Jó era uma pessoa que se arrependia dos seus pecados todos os dias. Jó era uma pessoa que pedia perdão pelos filhos, pela família. Jó era uma pessoa que temia a Deus, que se afastava do mal. Jó conhecia a Deus de verdade. Jó estava tão perto de Deus que os problemas dele não eram maiores do que o Deus deles. E vem a primeira pergunta pra gente. Aliás, Jó é um livro de fazer perguntas, né? A pergunta é: qual a sua distância para com Deus hoje? Quão perto de Deus você está hoje ou quão distante de Deus você está hoje? Porque isso vai determinar a qualidade dos seus problemas, vai determinar o tamanho do seu Deus. Vamos lá. Então no versículo 6, então começa um negócio muito estranho, tá, pessoal? Isso aqui é muito estranho. Isso aqui aos nossos olhos humanos é esquisito mesmo, tá? Mas vamos lá. Deixa eu te falar uma outra coisa. A gente estava falando aqui, aquela frase do Jó, ele disse assim: talvez tenham pecado ou tenham blasfemado contra Deus. E eu queria falar um pouco sobre essa palavra blasfemado. Nas Bíblias mais antigas fala blasfemado. Na Bíblia Nova Versão da Linguagem de hoje fala amaldiçoado a Deus, né? E essa palavra blasfêmia é uma palavra que todo mundo tem medo, né? Porque, abre comigo lá em Mateus capítulo 12, versículo 31. Mateus capítulo 12, 31. E também tem em Marcos 3, 23. Mas vamos abrir Mateus 12, 31. Em Mateus 12, 31 e 32 diz assim: por esse motivo lhes digo, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era e nem da que há de vir. Olha só o problema que a gente tem aqui, né? Na verdade, assim, ontem eu estava numa INC e estava falando com uma irmã em Cristo e ela estava falando assim: pastor, quando eu era pequena a gente ficava falando um pro outro assim: ixi, será que eu blasfemei contra o Espírito? Ih, já era. Né? E eles ficavam brincando nisso, né? Então, assim, eu queria dizer para você, quando você entende, vier essa palavra amaldiçoar a Deus, ou blasfemar contra Deus, que você vai ver a esposa, daqui a pouco você vai ver a esposa do Jó também falando assim, né? Amaldiçoa Deus e morre, né? Mas a gente vai ver essa palavra várias vezes, porque os amigos de Jó também vão falar dessa palavra. Então vamos resolver essa palavra logo agora, para você já deixar registrado aí o que é blasfêmia. Então blasfêmia tem a ver com depreciar alguém ou difamar alguém. Isso tem a ver com blasfêmia, né? Mas assim, quando a Bíblia fala sobre essa blasfêmia, em vários momentos ele fala assim: quando você tenta se colocar no lugar de Deus, quando você tenta ser Deus. Num comentário do Lutero diz assim que a blasfêmia é quando uma pessoa chega e fala assim: olha, assim diz Deus, você está perdoado dos seus pecados, pode ir embora, você não tem mais culpa nenhuma, sabe? É como se você se colocasse na posição de Deus. Assim, dessa maneira é muito perigoso, pessoal, né? Nesse sentido, você não é Deus, você tem que sempre se colocar na posição de servo e você não pode hoje, principalmente hoje, no Novo Testamento, né? Na era neotestamentária, Deus não revela mais a palavra dele através de pessoas, de seres humanos. Isso aí acabou. Isso aqui acabou quando a Bíblia fechou a capa, acabou essas revelações da palavra.
Ninguém pode falar assim diz o Senhor, você vai ter que fazer isso. Não, 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 não. Isso não existe. Se alguém vier com essa afirmação categórica que Deus falou para ele que é para você fazer isso, já duvida, já toma cuidado, porque isso pode ser uma falha muito grande, tá? Mas a blasfêmia contra o Espírito, eu vou trazer uma definição muito simples. Pô, pastor, mas qual que é esse pecado que Deus não perdoa? Qual que é esse pecado que se a pessoa fizer, ela vai para o inferno, né? Que ela já está condenada. Eu vou dizer para você a minha opinião, nos meus estudos, eu chego à seguinte conclusão. A blasfêmia contra o Espírito Santo é a incredulidade. É a incredulidade. Porque se você não crê que ele existe, como que ele vai te perdoar? Não é verdade? Se você não crê que ele existe, como que você pode ir para o céu? Se você ficar nessa crença, ou, aliás, nessa incredulidade total da existência de Deus, é impossível você ir para o céu. Deus não tem como te perdoar de um negócio desse porque você acha que ele não existe. Então é impossível perdoar alguém que é incrédulo, porque claro, a não ser que você volte atrás e você fala, não, eu retiro do que eu disse, eu quero crer no Senhor Jesus. E aí então, o que acontece? Você não tem mais esse pecado em você. Pode ser que você pratique outros pecados que são perdoados ao Senhor. Mas eu entendo que o pecado que Deus não pode perdoar é a incredulidade, né? Porque se você não crê, não tem como ele perdoar. E o texto também, os dois textos, Marcos 3, 23, 28 e Mateus 12, 31, eles estão falando no mesmo ambiente, onde o quê? Onde os mestres da lei olham para Jesus e falam assim, o que você está fazendo é do diabo. O que você está fazendo é do diabo. E aí, esse aqui é um problema grande, pessoal, que eu queria dizer para vocês, porque é muito perigoso você julgar as pessoas com os seus olhos humanos, né? Isso aconteceu muito na época onde começou a manifestar, ter manifestação do Espírito Santo nas igrejas pentecostais. Aí o cara cai no chão, aí o cara fala em língua, o cara sabe, começa a voar que nem águia no culto, começa a balançar a bandeira, começa a fazer gesto de derramar bênção na cabeça um do outro. E aí, assim, a risada santa, os caras que vão pro monte orar e fica com mão de ouro e aparece dente de ouro. Aí todas essas coisas a gente fica... um monte de gente fica em dúvida, né? Você pode ter dúvida, pessoal, só que você não pode julgar logo de cara se isso é de Deus ou não é de Deus. Então, quando eu era adolescente, eu estava num camping, eu estava no acampamento, e aí eu estava do lado do meu amigo Gus. Aí eu e o Gus, a gente estava adorando a Deus com toda a nossa força, um culto maravilhoso, a gente estava adorando a Deus. De repente eu olho pro lado, cadê o Gus? Mano? O cara caiu no chão. Aí eu falei, meu Deus, que isso, né? Eu catei o Gus, porque o pessoal tava ficando meio assustado, eu peguei ele e levei para fora, e fiquei com ele, orando com ele. E ele tava orando, ele tava louvando a Deus, né? E eu tava feliz, porque aquilo ali para mim foi algo de Deus. E os pastores do camping vieram e falaram assim, começaram a expulsar o demônio. Eu falei, não, isso aqui não é demônio, não. Isso aqui é Deus, né? E aí eles falaram, não, mas isso aí é estranho demais, isso aí não é de Deus, não. Eu falei, é melhor você, eu falei para eles assim, melhor você não julgar agora. Eu acho que é de Deus, mas eu também ainda não julguei para saber se isso é de Deus ou se isso não é de Deus. Sabe, pessoal, uma coisa, quando você se depara com uma situação onde você não sabe se é de Deus, ou se é de Deus ou se não é de Deus, a melhor coisa que você tem para fazer é o seguinte, olha aquilo ali e guarda na sua cabeça. Aí você vai esperar 1 ano. Por quê? Porque se aquilo foi de Deus, vai trazer transformação de vida. Os hábitos vão mudar. As palavras vão mudar. A busca dessa pessoa por Deus vai mudar. Porque se você olha um negócio acontecendo, uma pessoa começa a falar em línguas no meio do culto. Beleza, tá? Beleza. A gente olha e fica na nossa cabeça. Pô, o cara olha em língua. Não vou julgar. Não vou julgar de princípio se foi Deus ou não. Agora, se depois de 1 mês ou 2, eu olho para essa pessoa,
está completamente afastada de Deus. Aquela experiência sobrenatural não trouxe mudança nenhuma para a vida dela. Desculpa, mas aquilo ali não foi de Deus. Agora, o cara teve uma experiência com Deus. Sabe, no meio do culto, começou a chorar, 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 se ajoelhou diante de Deus, sabe, se derramou na presença de Deus. E aí, depois daquilo lá, depois de um mês, essa pessoa está mais firme no Senhor. Essa pessoa está servindo na igreja. Essa pessoa está andando com Jesus. Eu falo, aquilo ali foi manifestação do Espírito Santo de Deus. Então, nunca... esse aqui é o perigo, né? É que eu acho. O perigo é a gente ver um negócio e já falar, isso aqui é do diabo, isso aqui é do diabo. Primeiro, quem é você para julgar? Não é verdade? Eu acho que a gente tem que ter esse conceito de separar o que é bom e é mal. A gente tem que ter essa peneira para, assim, separar, para guardar o que é bom. Né? A Bíblia sempre fala, né? Retém o que é bom. O que não é bom pode jogar fora, né? Mas retém o que é bom. Isso você tem que fazer. Mas toma cuidado quando você vai julgar uma coisa, se ela é de Deus ou se ela não é de Deus, tá? Então é isso que fala sobre a blasfêmia contra Deus. Vamos lá. Aí, no versículo 6, começa aí uma situação bem complicada, que é essa questão de Deus está reunido no céu com seus filhos, que são os anjos, e aí Satanás apareceu ali no meio dos anjos. Por quê? Porque Satanás também é anjo, né? Então, assim, tipo assim, ele estava perambulando ali pelas coisas de Deus, mas assim, e aí Deus, então, ele olha para o Satanás e fala assim, o que você está fazendo aí, né? E aí Satanás, versículo 7, diz assim, estou aí perambulando pela terra, né? E Satanás está fazendo o que ele mais gosta de fazer. Ele fica procurando oportunidades para fazer o mal. Oportunidades para causar coisa ruim na vida das pessoas. O Satanás, lá em João 10,10, diz o quê? Que ele é o ladrão que vem para matar, roubar e destruir. Então, assim, o ladrão, se você abrir também a tua Bíblia em 1 Pedro 5,8, você vai ver que o leão é comparado a um leão que procura uma presa fácil para devorar. Sempre que você assiste esses programas de Animal Planet, sabe, explica o safari, as coisas que acontecem na África, tem um monte de zebrinha, né, no meio, e os leões ficam em volta. E aí os leões ficam esperando uma zebra doente, esperando uma zebrinha desgarrada do rebanho, né? E aí quando essa zebrinha fica desgarrada, aí eles vão lá e atacam. O diabo é assim, pessoal. Ele tá por aí, ele tá olhando o que você faz, o diabo tá olhando o que você fala, o diabo tá guardando todas essas coisas para um dia ele usar tudo isso para acusar você, porque o inimigo é acusador, né? Então é isso que ele faz. E o inimigo tá perambulando pela terra. Deus, no versículo 8, diz assim pro Satanás: você reparou no meu servo Jó? Não tem ninguém como ele na terra, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e que evita o mal. Aí o Satanás vira para Deus e fala assim: será que esse Jó tem razão para temer a Deus? E essa é uma pergunta importante para a gente refletir nas nossas vidas. Qual é a razão do porquê você busca a Deus? E é por isso que eu disse para vocês, por isso que eu tenho falado para mim mesmo, né? Que esse livro é muito importante. Esse livro vai separar, pessoal, o joio do trigo. Esse livro ele vai separar quem busca a Deus pelas razões certas, sabe? E por isso que esse livro me chocou tanto na minha vida. Nossa, esse livro me deu um choque muito grande na minha vida para eu acordar, né? Então tem duas razões, eu entendo que tem duas razões do porquê que você busca a Deus. A primeira razão é porque você pode ganhar alguma coisa de Deus, né? Você busca Deus porque você pode ganhar uma bênção, você busca Deus porque Ele vai te proteger, você busca Deus porque Ele vai abençoar os seus filhos, você busca Deus porque Ele vai te dar alguma coisa, porque Ele vai te dar uma melhora no seu salário, porque Deus vai te dar uma promoção, porque Deus vai te dar longevidade. Então tem gente que busca Deus porque quer alguma coisa. E aí eu digo para vocês que a fé dessa pessoa é uma fé de barganha,
né? E é por isso que muita gente faz jejum por uma causa. E não simplesmente porque você ama a Deus e porque você quer enfraquecer para ver o poder dele se aperfeiçoar em você. Então a gente tem que tomar esse cuidado, né? Pessoas buscam a Deus porque tem medo de ir para o inferno, você entendeu? Então qual que é a razão? Ah, não, eu busco a Deus porque eu não quero ir para o inferno. Então você está sendo egoísta, porque você só está pensando em você mesmo, né? A segunda razão, que é a razão certa do porquê que você busca a Deus, você busca a Deus por quem Ele é. Você busca a Deus porque você sabe que Ele é um Deus misericordioso. Você busca a Deus porque você sabe que você está vivo só por causa da misericórdia e da graça de Deus. Porque senão você não estaria mais aqui. Você busca a Deus porque Deus é a esperança da humanidade. Você busca a Deus porque a vida veio por causa de Deus. Você busca a Deus por quem Ele é e não por o que Ele pode te dar. Você entende? São duas coisas muito importantes. Aqui essa pergunta de Satanás, ela faz a gente refletir em nós mesmos. Então, de uma certa maneira, Deus está no controle de todas as coisas, até sobre as perguntas que Satanás está fazendo para tentar fazer Deus cair do trono. Deus está usando Satanás para alertar você, para mostrar para você o quanto que você precisa desse Deus na sua vida e se você está buscando a Deus pelas razões certas. A gente precisa pensar nisso. Versículo 10. Deus colocou, o Satanás diz assim: é porque Deus, você colocou uma cerca em volta dele, dos seus filhos, você tem protegido eles, o seu rebanho é imenso. Aí o Satanás diz assim: tira tudo que ele tem e ele te abandonará. E ele te blasfemará. Mais uma vez, né? A palavra abandonará também tem a ver com a questão da blasfêmia. Então, versículo 12, Deus faz assim: ó, Satanás, faz o que você quiser aí, só não machuque o meu querido Jó. E aí Satanás saiu e foi fazer as coisas que ele tinha que fazer. Mas eu queria dizer uma coisa para vocês, pessoal. Eu vou fazer uma pergunta para você. Essa pergunta é muito importante, mas a resposta dessa pergunta é para você entender a grande complexidade dessa situação, tá? Será que Deus está sacrificando Jó para o seu próprio orgulho? Será que Deus está sacrificando Jó para o seu próprio orgulho? De outras palavras, você acha que Deus está botando Jó no fogo só para falar que ele estava certo? É isso? Essa é a questão? Aí eu quero dizer não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Porque, pessoal, Deus não ia ser mesquinho dessa forma, de pegar um filho dele entendeu? E jogar ele nessa fogueira aí, para ele se queimar e se arrebentar todo, só para falar assim: olha, eu sou mais poderoso, sabe? Não, pessoal, não. Eu quero que você, se isso passar na sua cabeça, porque isso facilmente vai passar na sua cabeça quando a gente lê o livro de Jó, mas quando isso passar na sua cabeça, elimina. Elimina, porque isso aqui não tem a ver com o orgulho de Deus. Isso tem a ver com outras coisas. Isso tem a ver com a gente aprender a rebater as teses de Satanás. A gente vai falar sobre essas teses daqui a pouco, tá, pessoal? É muito importante você ter isso no seu coração, pessoal. Deus não está fazendo isso, não está sacrificando Jó para mostrar o orgulho deles. Aliás, tudo que Satanás está fazendo na vida de Jó aqui, na verdade, tudo isso está debaixo do controle de Deus. Deus não vai deixar nada acontecer na sua vida se você não conseguir suportar essa dificuldade. Se Deus está te dando uma dificuldade, é porque você consegue aguentar ela, né? Então olha só o tamanho da força do Jó, do tanto que ele sofreu, né? E aí então começa então a ação do diabo aqui, dessas ações em cima da vida de Jó. Versículo 13 a 15, os filhos estavam reunidos e um mensageiro disse a Jó: os sabeus atacaram e mataram os empregados e roubaram os bois e os camelos. Só sobrou eu. 16. Outro mensageiro chegou, os raios caíram do céu e fulminaram as ovelhas e os pastores. Só sobrou eu. Outro mensageiro disse o quê? 3 grupos de caldeus atacaram os camelos e os peões. Só sobrou eu. Outro disse: seus filhos estavam numa festa
E um furacão destruiu toda aquela casa e todos os seus filhos morreram. Pessoal, da noite para o dia, tudo o que Jó tinha se foi. Da noite para o dia, tudo que ele tinha foi embora, né? E aí vem uma questão, né? Vem uma questão. Aonde está, sabe, o valor da sua vida? Aonde está baseada a sua vida? Nas coisas ou em Deus, né? Então, assim, a gente vai ver aqui nesse texto, que nesse livro inteiro, que Deus afeta 5 áreas da vida de Jó. E as 5 áreas que você precisa pensar na tua vida. As 5 áreas são as finanças, a saúde, o casamento, os filhos e as amizades. São 5 coisas que você precisa repensar nas suas vidas, se essas 5 coisas estão na frente de Deus ou estão atrás de Deus. Finanças, saúde, casamento, filhos e amizades. Tá? A gente vai... por isso que, pessoal, o livro de Jó é um livro muito sério. É um livro assim que trata de coisas assim profundas mesmo na nossa vida. Jó perdeu tudo isso de uma vez só, num dia só. Ele perdeu todas essas coisas. Versículo 20 diz que Jó se levantou, rasgou a sua própria roupa, raspou a sua cabeça, se jogou no chão e ali prostrado louvou a Deus. E aí você pode parar para pensar nesse momento, né? Esse cara deve ser louco. Por quê? Porque o cara perdeu tudo que ele tinha, se jogou no chão e começou a louvar a Deus. Que tipo de gente faz isso, pessoal? Que tipo de gente faz isso? É alguém que tem Deus, tá perto de Deus. Você entende? Lembra, eu quero que vocês lembrem dessa ilustração do avião, pessoal. Quando você tá perto de Deus, Deus é maior que os seus problemas. Quando você está longe de Deus, Deus é pequeno e os seus problemas são grandes. O problema de Jó era imenso, era gigante. Era gigante. E a gente vê pessoas perderem a fé por causa das finanças. A gente vê pessoas perderem a fé por causa da sua saúde. A gente vê pessoas perderem a fé por causa do casamento. A gente vê pessoas perderem a fé por causa dos filhos. A gente vê pessoas perderem a fé por causa das amizades. E até por menos do que isso. A pergunta é, aonde está baseada a sua fé, né? Os seus valores. E aí, o versículo 21, que é um dos versículos mais lindos da Bíblia inteira, ele diz assim: "Nu saí do ventre da minha mãe e nu retornarei. O Deus eterno me dá, o Deus eterno me tira. O nome de Deus seja louvado para sempre." 22. Mesmo atingido por tanta desgraça, Jó não pecou e nem culpou a Deus, né? E eu entendo que uma coisa, quando você vê o Jó prostrado no chão e louvando a Deus, eu queria que você guardasse uma coisa para vocês, pessoal. O que você tem guardado no seu coração, né? Eu escrevi aqui, Jó vê a mão de Deus atingindo, a gente vê a mão de Deus agindo em seu sofrimento. Deus estava agindo no sofrimento de Jó. Jó perde tudo menos a sua confiança em Deus. Jó perdeu tudo, menos a sua confiança em Deus. E eu queria que você abrisse sua Bíblia em Mateus capítulo 6, versículo 21. Mateus capítulo 6, versículo 21. E eu queria que você refletisse sobre isso também. Porque a palavra de Deus diz assim: "Pois onde estiver o seu tesouro, ali está o seu coração." Pois onde estiver o seu tesouro, ali está o seu coração. Isso é muito complicado, pessoal. Porque o nosso coração, muitas vezes, está nos nossos filhos. Nosso coração está muito nas nossas amizades, no nosso casamento, na nossa saúde.
nos seus netos. Eles tinham que colocar uma outra aqui, nos netos, né? Neto é um negócio fabuloso, né? Ô, glória! Eu ainda não tenho, mas assim, eu penso que os netos também é uma área perigosa nas nossas vidas. Qualquer uma dessas áreas, pessoal. A palavra de Deus, ela fala, né? O que está no seu coração, né? O teu tesouro é o teu coração. E a gente precisa tomar cuidado com isso, pessoal. Colocar Deus sempre em primeiro lugar nas nossas vidas. Porque todas essas coisas você pode perder. A única coisa que você não pode perder na sua vida é a sua confiança em Deus. Todas as outras coisas podem ser perdidas, menos a sua confiança em Deus. Começa o capítulo 2 e a gente vê que Deus, mais uma vez, é igual o começo do o versículo 6 até o versículo 9. A gente vê assim que é muito parecido. Deus estava reunido com seus anjos ali nas regiões celestiais. O Satanás apareceu. Deus perguntou onde você estava. Eu estava andando pela terra. Deus fala, você notou meu servo Jó? Né? E ele fala as mesmas palavras, né? Que ele falou no versículo 8. Irrepreensível e íntegro, homem que teme a Deus e que evita o mal. Como ele é íntegro. E aí Deus ainda fala assim, você tentou destruí-lo, mas não deu certo, né? Você tentou destruí-lo, você tirou tudo que ele tinha e ele ainda confia em mim e ele não se abandonou, me abandonou. Versículo 4 e 5, o Satanás diz o seguinte, o homem faria qualquer coisa para salvar a tua vida, com certeza ele o abandonará, né? Então assim, aí vem essa questão. Agora eu quero se você estiver anotando aí no seu texto, eu vou dar uma paradinha aqui e vou falar para vocês, dentro desse texto, as 3 teses de Satanás. As 3 teses de Satanás, tá? A primeira tese de Satanás é que ninguém ama mais a Deus do que o dinheiro. Essa é a primeira tese de Satanás. Satanás acredita que ninguém ama mais a Deus do que ama o dinheiro, né? Por quê? Eu entendo o seguinte, né? Que essa pergunta ela faz sentido para muita gente no mundo, né? Mas eu entendo que tem gente que ama mais a Deus do que ama o dinheiro, né? Então a primeira tese de Satanás é essa, né? E aí no versículo 10, quando você vai no capítulo 1, versículo 10, a gente vê que o texto ele diz assim, né? Acaso não puseste a cerca em volta dele? Tu mesmo tem abençoado em tudo que ele faz, de modo que seus rebanhos são espalhados pela terra. Então, porque Deus tinha dado tudo para ele, então ele achava que o homem amava mais ao dinheiro do que a Deus, né? E aí, essa é a tese de Satanás. Mas a primeira tese é quebrada no versículo 21. No versículo 21, a palavra de Deus diz o quê? Nu saí do ventre da minha mãe e nu partirei. Ou seja, eu não tinha nada quando eu vim para a terra e quando eu for embora dessa terra também não vou levar nada. Ou seja, o Jó vence a primeira tese de Satanás. Jó fala para Satanás, você está errado. Eu amo mais a Deus do que eu amo o dinheiro. Porque o dinheiro vem, o dinheiro vai e a minha fé continua firme no meu Deus e no meu Senhor. Eu continuo amando o meu Deus. A segunda tese de Satanás é que ninguém ama mais a Deus do que a sua família. Ninguém ama mais a Deus do que a sua família. Não existe ninguém nesse planeta. A tese de Satanás é essa. Não existe ninguém nesse planeta que amaria mais a Deus do que a sua família, né? Em outras palavras, não existe ninguém que dê prioridade para Deus do que prioridade para sua família, né? E aí eu entendo o seguinte, no versículo 11, de novo, né? No versículo 21, 11 a gente vê Deus falando assim, ó, tira tudo dele, você vai ver que ele não vai me abandonar. E aí a vitória também está no versículo 21, pessoal. Versículo 21 do capítulo 1, ele diz o quê? O Senhor deu, o Senhor o levou, louvado seja o nome do Senhor. Esses filhos que você tem, o casamento que você tem, são coisas que Deus te deu, pessoal. Você, pela sua própria força, nunca ia conseguir ter isso sozinho. Foi Deus que te deu seus filhos, foi Deus que deu seus netos, foi Deus que deu seu casamento,
Foi Deus que deu a sua família. Foi Deus que deu, e se Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do meu Deus. E aqui Jó vence a segunda tese de Satanás, que ninguém ama mais a Deus do que a sua família. Jó provou ao contrário, Jó provou que a tese de Satanás está errada. É possível existir pessoas que amam mais a Deus do que amam a sua própria família. E eu entendo o seguinte, pessoal, você acha que você ama a sua família, mas o seu amor está contaminado pelo pecado. Você quer amar a sua família de verdade? Ame primeiro a Deus, porque Deus é amor. E Ele vai ensinar você a amar a sua família direito. Porque a gente acha, né, que aquela mãe super protetora, ai, vou cuidar do meu filho, ai, meu filho não pode cair, ai, meu filho não pode passar sofrimento, ai, meu filho não pode se machucar. Essa super proteção, você acha que é bonito? Eu não acho que é bonito. Eu acho que isso aí é amor egoísta. Aí o seu filho vai ficar com 49 anos, 58 anos sem casar. Aí você fala assim, ai, por que ele não casa? É claro, você mandou ele casar com você, mãe louca, né? Você mandou ele casar com você, libera ele, deixa ele viver, deixa ele cair no chão, deixa ele sofrer, porque isso vai fazer ele crescer. Confia em Deus, coloca Deus em primeiro lugar. E aí você vai aprender a amar o seu filho, você vai aprender a amar o seu marido, você vai aprender a amar os seus netos. Ame a Deus em primeiro lugar, que Ele vai ensinar você a amar da maneira certa. Então, Jó, ele quebra a segunda tese de Satanás. A segunda tese é, ninguém ama mais a Deus do que ama a sua família. E o Jó vai lá, no versículo 21, e fala, o Senhor Deus, o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Eu entendo que Deus me deu as minhas filhas. Se um dia Deus tirar, eu fico pensando, né? Agora é fácil falar, né? Agora é fácil falar. Mas se você, né? E a gente sabe que tem gente aqui que já passou por isso. Se você perdeu seu filho, e se você entender isso, Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor, tenho certeza que é assim a gente vence essa tese maldita de Satanás de que ninguém consegue amar mais a Deus do que a sua família, né? Então o Jó vence essa tese. A terceira tese está no capítulo 2, então, né? A terceira tese de Satanás é: ninguém ama mais a Deus do que a si mesmo. Ninguém ama mais a Deus do que a si mesmo. Por quê? Porque o diabo falou assim, ó, mexe com a vida dele ali, com a saúde dele, que você vai ver que ele vai te abandonar. E aí, pessoal, aí você vai ter que dar uma andada na tua Bíblia, mas a resposta, a vitória de Jó, está no capítulo 19, versículo 25. Capítulo 19, versículo 25. Capítulo 19, versículo 25. Esse aqui é um dos versículos mais bonitos desse livro de Jó, tá? Capítulo 19, versículo 25 diz o seguinte: eu sei que o meu Redentor vive, e no fim se levantará sobre a terra. Pessoal, eu sei que o meu Redentor vive, né? Então, assim, de uma certa maneira, Jó vence a terceira tese de Satanás, que queria dizer que ninguém ama mais a Deus do que a si mesmo. E o Jó está falando assim, eu sei que o meu Redentor vive, e ele é mais importante do que a mim mesmo, ele é mais importante do que a minha própria vida, né? Pessoal, eu quero dizer para vocês que mesmo a gente passando por tudo isso, vendo Jó passar por tudo isso, não é pecado você perguntar, você duvidar, né? É importante que a gente vai ver aqui o lado muito humano de Jó. Jó não é um ser celestial, Jó é um ser humano como você e eu. E no momento da dificuldade, no momento que alguém ataca, o que você faz? Você se defende, né? Você não é bobo, né? Então, se alguém te ataca, você se defende. Então, naturalmente, a gente tenta se defender, né? Mas você pode perder muita coisa na sua vida, até uma briga. Mas não perca a sua confiança no Senhor. E aí, então, Satanás, ele faz essa pergunta no versículo 4 e 5 do capítulo 2. E ele tem certeza que o Jó vai abandonar ele. Aí, versículo 6,
Deus fala pro Satanás, veremos, né? Pode mexer, mas não tire a vida dele. Versículos 7 e 8, a gente vê, Satanás saiu, atacou Jó com doença, úlceras, feridas da cabeça aos pés, que colocaram, que doía muito na vida dele. E para olhar para esse versículo, eu queria que a gente pudesse entender um pouquinho dessa dor no corpo e desses problemas no corpo que podem acontecer nas nossas vidas. Abre comigo em 2 Coríntios capítulo 12. 2 Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7 até o versículo 10. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7 até o versículo 10. A palavra de Deus diz o seguinte: para impedir que eu me exaltasse por causa das grandezas das revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que tirasse de mim, mas ele me disse: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando eu sou fraco é que eu sou forte. Queria que a gente pudesse pensar, sabe, pessoal, aqui muitas vezes na nossa vida a gente vai passar por situações que a gente não consegue entender, situações extremamente dolorosas que a gente não consegue entender o porquê, que a gente não consegue resolver, que as nossas forças não conseguem resolver, e que você até chega para Deus e fala assim: Deus, o negócio está difícil, você pode tirar de mim? Deus não tira. Aí você pede de novo: Deus, você pode tirar isso de mim? Deus não tira. Aí você pede pela terceira vez: Deus, você pode tirar de mim? E ele não tira. E aí vem essa palavra que Deus deu para Paulo. Porque Paulo tinha o coração dele centrado em Deus. Paulo tinha Deus acima de todas as coisas. Paulo quebrou as 3 teses de Satanás. Paulo, ele mostrou para Deus que ele amava a Deus mais do que o dinheiro. Paulo mostrou que ele amava mais a Deus do que a sua família. Paulo mostrou que ele amava mais a Deus do que a si mesmo. E aí, diante de uma dificuldade, onde ele pede para Deus tirar essa dificuldade 3 vezes, Deus chega para ele e Deus fala: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Sabe, pessoal, eu queria dizer para vocês, às vezes nós passamos por dificuldades inimagináveis. Eu sei muito do que vocês, de muitos membros da igreja, passam. É a dor da perda de alguém, é um filho que está dando um trabalho gigantesco que você não consegue resolver, é um casamento problemático, é uma doença que não acaba, sabe, várias dores gigantes que acontecem nas nossas vidas. E eu queria dizer para vocês que Deus, diante de todas essas situações terríveis, Ele quer dizer para você: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Eu vou te dar força para você continuar. Eu vou te animar de novo para você continuar. Me busca em primeiro lugar, que todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Eu sou suficiente, a minha graça é suficiente para você. Confia em mim. Confia em mim. A gente tem esse problema, sabe, pessoal? Quando a gente... e eu acho que esse é o problema de todas as brigas que você tem na sua vida. Todas as brigas que você tem com seu marido, com seus irmãos, com todo mundo. É por isso. É porque você quer as coisas do seu jeito. Tem que ser do meu jeito. Você não tá entendendo? Você não tá entendendo? A cadeira tem que ficar nessa posição, não na outra. É pra ficar assim. Aquela sala é pra ficar daquele jeito. Não é pra ficar de outro jeito, é pra ficar daquele jeito. E a gente briga por quê? Porque eu quero de um jeito e a outra pessoa quer de outro jeito. E quando elas se chocam, gera briga.
E você briga com Deus muitas vezes porque você está falando para Deus: Deus, não é assim! Deus não é assim, Deus é desse jeito que eu estou falando, ó, é assim, Deus abençoa, guarda, sara aquela pessoa, tira o problema desse aqui, não quero mais isso aqui tá errado, tem que ser do meu jeito, não do seu. Tem que ser do meu jeito, Deus, eu que estou certo. Você entende, pessoal? É por isso que a gente briga com Deus, é por isso que a gente se afasta de Deus, é por isso que a gente não entende a Deus. Porque o seu eu está falando mais alto do que Deus. É porque você não está orando, ou afaste-se de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha, mas a tua vontade. A sua oração do Pai Nosso está errada. Porque você, na hora do Pai Nosso, ao invés de você falar assim, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu, você ora assim para Deus: Deus, seja feita a minha vontade assim na terra como no céu. Você não está entendendo quem é Deus para você. Porque você está longe de Deus, Deus é pequeno para você. Mas se você estivesse perto, você ia entender como Deus é grande. E você ia falar assim: tá bom, Deus, faz a tua vontade, não a minha. Sabe, na hora da dificuldade, na hora de um problema, na hora de uma perda de alguém, na hora que você sentir uma dor gigantesca na sua vida, sabe qual é a melhor oração que você poderia fazer? É essa: Deus, transforma o meu coração para aceitar a tua vontade, seja ela qual for. Que mesmo na dor, eu olhe para ti e diga: bendito seja o nome do Senhor. O Senhor Deus, o Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Nu eu vim na terra e nu eu irei. Bendito seja o nome do Senhor. Querido, se você viver essa enfermidade, essa verdade na sua vida, muita coisa vai mudar. Muita coisa vai mudar. Você vai viver um relacionamento diferente com Deus. E eu quero dizer para vocês, do dia que eu aprendi isso, muita coisa mudou na minha vida. Muita coisa mudou na minha vida. O livro de Jó, eu digo para vocês, o livro de Jó foi um dos livros que mais impactou a minha vida cristã. Vamos lá, capítulo 2, versículo 9, a gente vê a mulher de Jó. A mulher de Jó, então, olha para essa situação calamitosa do seu marido lá, arrebentado na saúde, perdeu tudo que ele tinha, todos os bens. A gente tem que ter um pouquinho de entendimento dessa mulher. A mulher também estava sofrendo, né? Afinal de contas, ela também perdeu os filhos, ela também perdeu os bens, ela também perdeu tudo que ela tinha. Mas olha só, essa mulher mostra, de uma certa maneira, o que vinha na frente no coração dela, né? Então, a mulher olha pro marido dela, pro Jó, e diz assim: você ainda mantém a tua integridade? Amaldiçoa Deus e morre. Ou blasfema contra Deus e morre. Sabe, pessoal, por que isso doeu tanto em Jó? Sabe por que isso doeu tanto em Jó? Porque Jó amava sua esposa. E eu quero dizer para vocês que as flechas que doem mais nas nossas vidas são as flechas que vêm das pessoas que a gente ama, não é verdade? Porque vamos dizer assim, né? Você tá andando na rua, uma pessoa que não tem nada a ver com você nunca viu na tua vida, você nunca viu mais feia. Aí ela chega pra você e fala assim: ai, como seu cabelo tá esquisito. Tipo, você não tá nem aí, tá ligado? Você vai falar assim: meu, e daí? Agora, quando chega alguém que você ama e fala assim: eita, não arrumou o cabelo hoje? Aí pronto, né? Tipo, acabou o mundo, acabou o dia pra você, né? E geralmente isso acontece de manhã, que é pra acabar com o teu dia inteiro e você ficar pensando nisso o dia inteiro. Sabe, pessoal? Cuidado. Cuidado com as flechas. Já falei pra vocês, as flechas inflamadas do inimigo vêm pra arrebentar a tua vida, vêm pra arrebentar o teu dia. Então, assim, usa a armadura de Deus, capacete da salvação, couraça da justiça, escudo da fé, né? Usa essas coisas para quê? Para que você possa se defender dessas flechas. E mesmo que venha de pessoas que você ama, faz só assim, ó. Nem doeu. Não deixa flecha inflamada penetrar no seu coração, não deixa.
É você que deixa essas coisas entrar no teu coração. Uma pessoa fala uma bobagem dessa, ao invés de você falar assim, não, não vou ligar, vou pensar nas coisas de Deus. Não, sabe o que você faz? É verdade. Eu sou assim mesmo. Eu não presto. Ah, eu faço tudo errado. Sabe, pessoal, você pega uma flecha dessa e você mesmo enfia no seu coração e fala assim, deixa queimar. Tá errado, pessoal, tá errado, né? Proteja-se dessas palavras feias, frias, que vêm das pessoas que você ama, né? Para que essas flechas não entrem no teu coração. Versículo 10, o Jó disse para ela assim, meu, você não sabe o que você está falando, você perdeu a razão. Se recebemos as coisas boas de Deus, por que não receberíamos também as coisas ruins? Né? Deus é tudo nas nossas vidas. Sabe, você não deixa de amar os seus pais porque eles fizeram coisas erradas para você, não é verdade? Eu olho, eu não posso falar mal da minha mãe porque minha mãe tá aqui, mas assim, a gente sabe que eles não são perfeitos. A gente sabe. E mesmo que eles errem, eu não vou deixar de amar eles. Porque eu amo eles não porque pelas coisas que eles me dão. Eu amo porque eles são meus pais. Eles simplesmente foram eles que me trouxeram para esse mundo. Então não tem como. Sabe, eu vejo as coisas certas e as coisas erradas. Mas assim, eu não vou deixar de amar eles por conta das coisas ruins que eles trouxeram para minha vida. Você entende? Então é isso que Jó está falando, né? Será que nós amamos mais a Deus porque Ele me dá coisas? Ou será que nós amamos mais a Deus por quem Ele é? Então a gente tem que colocar muito firme isso na nossa cabeça. Eu amo a Deus por quem Ele é e não por aquilo que Ele me dá. Porque assim, a gente não pode criar um amor interesseiro por Deus. Sabe, pessoal, toda vez que eu ia para uma conferência nos Estados Unidos, minhas filhas bem pequenininhas, né? E eu falava para elas, né? Vamos ver alguma coisa que o papai pode trazer para você dos Estados Unidos? A gente escolhia tudo. Mas quando eu chegava em casa, né? O meu maior pesadelo, sabe? É uma coisa que eu fiz com a minha mãe. A minha mãe volta da viagem e tal. Aí a minha mãe aparece na porta. Sabe o que os filhos fazem? Corre e abraça a mala. Abraça a mala, porque todos os brinquedos estão na mala. Então, a mãe chega, fica 15 dias fora. Quando chega, a criança vê a mãe e abraça a mala. Por quê? Porque você ensinou os seus filhos que eles têm que te amar por aquilo que você dá para eles, não por aquilo que você é. E desde pequenininha, eu e a Débora, a gente ensina as meninas a falar assim, olha, não ama o papai e a mamãe por aquilo que eles te dão. Ama o papai e a mamãe por aquilo que eles são. E aí, eu tive várias alegrias muito grandes. Eu trazia presente para elas, mas quando eu chegava em casa, elas me abraçavam e falavam assim, papai, que saudade que eu fiquei de você. Eu até usei a tua camiseta, papai, porque eu estava morrendo de saudade de você. Né? E nem olhava para a mala. Eu falei, mas você não quer o presente? Não. Estava com saudade de você, papai. Né? Então é isso, a gente precisa ensinar isso desde pequenininho, né? A eles amarem por aquilo que a gente é e não por aquilo que a gente pode dar. E essa também é a espiritualidade que a gente pode fazer com Deus. Porque Deus parou de dar, então você vai falar assim, então não amo mais a Deus? Não, tá errado, né? Nós precisamos, talvez você precisa consertar isso na sua vida, ou talvez a gente precisa aprender isso na sua vida. Nós buscamos a Deus não porque Ele me dá, mas por quem Ele é na minha vida, né? Eu não lembro o nome da música, mas tinha um camarada que cantou uma música que dizia assim, se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus. Eu amo não por aquilo que Ele faz, mas eu amo por aquilo que Ele é, né? Depois eu lembro a música, eu passo para vocês, mas é muito bonita essa música, sabe? A gente precisa entender isso nas nossas vidas. Vamos lá. Aí aparecem os três amigos, versículo 11 e 13, aparecem os amigos, ele faz Bildade e Zofar, os amigos vieram até Jó e não acreditavam no que viam.
Eles não reconheceram o Jó no estado que ele estava. Choraram de tristeza, rasgaram as suas roupas, se jogaram em terra e sentaram com ele 7 dias e 7 noites sem uma palavra. Aí eu pergunto para vocês, esses caras eram amigos mesmo? Eu vou dizer para vocês, eram muito amigos. Porque o amigo se compadece da dor do outro, não é verdade? E eu quero entender, a gente entende nesse texto que assim, os amigos, eles vieram até o Jó sofrendo, né? E é por isso que a gente vai no velório dos nossos amigos. O pai do meu amigo morreu, eu vou. O amigo de não sei quem morreu, eu vou. Por quê? Porque eu entendo o seguinte, a gente está fazendo isso pelos nossos amigos. Quando alguém está em dor, o que a gente quer fazer é estar do lado dessa pessoa e mostrar que a gente está lá. E dar um abraço nessa pessoa, não é verdade? Né? Coisa mais dolorosa esses dias na minha vida foi assim, ver a nossa querida irmã Silvana perder o pai e eu não poder estar lá para dar um abraço nela. Você entende? A gente tem que ter isso no nosso coração, pessoal. Né? Estar presente no momento de dor, você pode não falar nada, mas o fato de você estar lá já é um encorajamento. O fato de você estar lá já é um encorajamento. Né? Significa, eu me importo por você. Né? Eu me importo pela sua dor, eu me importo pela sua alegria. Né? Então esses amigos, sim, eles foram bons companheiros por conta de ir lá compadecer da sua dor. Agora eu vou dizer outra coisa. O problema desses amigos, sabe quando começou? Quando eles começaram a falar de teologia. Aí o problema ficou grave. Porque aí os amigos queriam explicar para o Jó o porquê que ele estava passando por isso. E aí vem o problema, só que isso aí vai ficar para um outro dia, para amanhã provavelmente vai começar as falas dos amigos e aí a gente vai falar sobre isso, tá? E aí começa o capítulo 3, e o capítulo 3 diz que finalmente o Jó quebrou o silêncio. Até aqui, Jó estava em silêncio, Jó estava quietinho, e aí começa a reclamação de Jó, Jó começa a se desabafar para Deus, né? Eu gosto de ler na Bíblia a mensagem, ela diz assim, eu vou só resumir, tá, pessoal, que a gente não tem muito tempo, mas assim, do versículo 3 até o 10, o Jó tá amaldiçoando o dia que ele nasceu. Ele está falando assim, poxa, quem dera eu não tivesse nascido para passar por tudo isso, né? Deus, assim, Jó não está blasfemando contra Deus, Jó não está se afastando, dizendo que não confia em Deus. O Jó está reclamando do dia que ele nasceu. Ele falou, puxa, não devia ter vindo nesse mundo. Do versículo 11 ao 19, ele fala assim, por que não morri no dia que eu nasci, né? Então, mais uma vez, ele está falando assim, puxa, aquele dia que nasceu, sei lá, podia ter dado alguma coisa errado e eu podia não estar aqui hoje, podia ter morrido quando eu nasci. Do versículo 20 ao 23, ele fala assim, por que Deus se importa em dar a luz a um miserável? Mais uma vez, ele fala da infelicidade, da miserabilidade dele, do que ele tem passado nesse momento, olhando para todo o quadro, tudo que ele tem passado. Qual o sentido da vida quando a vida não faz sentido? É exatamente isso que Jó está falando. Qual é o sentido da vida quando a vida não faz sentido? Na verdade, muitas vezes a gente cai nessa dúvida. E quando você cai nessa dúvida, muita gente entra em depressão. Mas, assim, a depressão hoje é uma doença. A gente entende que é uma doença. Mas, assim, é importante você saber resolver isso na sua vida. Quando a vida não faz sentido, né? Qual o sentido da vida quando a vida não faz sentido? É importante você pensar nisso, você colocar a sua fé concreta em Deus. E ele fala também, por que Deus permite que vivamos se ele fechou as saídas? Entende? Porque parece muitas vezes na nossa vida que a gente está num buraco sem fundo, que a gente está numa situação sem saída, né? E aí o versículo 24 a 26, ao invés de comida, só vem lágrimas. A angústia é o pior, e o pior medo virou verdade na minha vida. Né? A paz é destruída, eu não tenho mais descanso e a morte invadiu a minha vida. Olhando para o livro de Jó, pessoal, anota aí, se você está anotando, essas coisas são importantes. 16 vezes Jó faz a pergunta por que para Deus. Por que eu nasci? Por que eu vivo essa vida miserável? Por que eu não morri quando minha mãe teve um filho, né? 16 vezes Deus faz um porquê, faz uma pergunta de um porquê disso, porquê daquilo.
34 vezes, Jó se queixa para Deus. Então o que eu quero dizer para vocês é que você reclamar da vida para Deus não é pecado. Você entende o que eu estou falando? Você tem todo o direito de desabafar para Deus. Pô, Deus, por que está acontecendo isso? Deus, por que eu não podia passar por uma coisa? Não tem problema. O que você não pode, é blasfemar contra Deus. É abandonar Deus. É parar de confiar em Deus. Porque diante das situações ruins, você vai se defender. Diante das situações ruins, você vai perguntar para Deus e desabafar para Deus. E às vezes é importante você ter um amigo para isso também, né? Como é bom ter um ombro amigo, né? Que você consegue desabafar as suas angústias. E às vezes o desabafar com o amigo é o desabafar com Deus. É o que Tiago fala. Confessem os seus pecados uns aos outros para seres curados, né? Então quando nós fazemos esse desabafo com os nossos amigos, nós também estamos fazendo esse desabafo com Deus. E muitas vezes Deus, ele até fala com a gente. Mas eu queria dizer para vocês, porque de um longo período na vida de Jó, mesmo com os 16 porquês para Deus, as 34 queixas para Deus, Deus fica em silêncio. E o silêncio de Deus grita dolorosamente na nossa alma. Porque o silêncio de Deus faz a gente sofrer mais do que a dor que a gente está sofrendo agora. Deus, mas por quê? Deus não fala. Né? E eu entendo que o silêncio de Deus muitas vezes são os desertos na nossa vida, os desertos que nós passamos na nossa vida, e esses desertos áridos, infrutíferos, eles trazem para nós uma reflexão de quem nós somos, em que nós estamos confiando, aonde está a nossa fé. E eu pergunto, Deus me fala e Deus não fala. Deus me fala e Deus não fala. E a palavra de Deus é meu consolo. Quando eu olho para a palavra e Deus me explica, olhando para tudo isso aqui, olhando para a vida de Jó, me explica sobre os meus sofrimentos, sobre as mazelas da vida que tem atormentado e machucado meu coração. Pode até machucar meu coração, mas a minha confiança continua em pé no meu Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra. Amém? Muito bom, amanhã tem mais. É tanta coisa boa, meu Deus do céu. E aí, pessoal, comentários, dúvidas? Ixi, hoje vai ter dúvida, hein? Dúvidas, perguntas, acréscimos. Não sei se eu vou conseguir te responder tudo, mas vai lá, pessoal. Pastor, no capítulo 2, versículo 10, no finzinho ele fala assim: em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Eu acho, porque qualquer coisa a gente, o que tem no coração sai pela boca, né? Exato. E eu vejo assim a grandiosidade da fé de Jó não pecar com a sua boca. E pra gente é tão fácil pecar pela boca, né, tia? Sai fácil. Meu Deus do céu. Sai fácil. Até do cachorro. É verdade. Em tudo isso, Jó não pecou com a sua boca, verdade. Mais alguém quer acrescentar alguma coisa? Algo que você leu que não foi falado aqui, que seria interessante a gente ouvir? Tive uma dificuldade com Jó, e li isso no livro O Caminho do Coração, que ele também começa questionando, né? Falando que talvez pudesse ser uma aposta entre Deus e o diabo, né? E era uma das coisas que quando eu li as primeiras vezes, já eu li várias vezes, né? Mas passava assim pela minha cabeça, parecia que era uma aposta entre Deus e o diabo, né? Apostando com as nossas vidas, né? Com mais tempo e relendo outras vezes,
deu para perceber que, na verdade, Deus permite que a gente também sofra, né, apenas aquilo que a gente pode aguentar, e certamente o livro de Jó ensina muitas coisas para a gente, mas muitas vezes realmente passou sim pela minha cabeça essa visão de que talvez pudesse ser uma aposta, né? Edilson, eu também já tive essa questão. E olha que legal, eu também estou vendo o Caminho do Coração do Ricardo Barbosa para fazer o estudo do Jó. Pessoal, esse livro é fantástico. Eu li esse livro acho que com 19 anos e foi um negócio assim, alterou o rumo da minha vida cristã com Jesus. O Caminho do Coração, Ricardo Barbosa. Se alguém puder ler esse livro, vale a pena, né? E ele fala sobre a Trindade também, mas deixa eu falar um negócio para você, Edilson. Eu também pensei nisso, sabe? Nessa questão, poxa, será que Deus fica apostando com a vida das pessoas, né? Mas me veio à mente, sabe, uma imagem. Imagina um pai, né? Olhando para um filho de 3 anos, falando assim: você duvida que o papai consegue amassar essa latinha de alumínio e amassar ela inteira e ela ficar desse tamanho assim? Aí ele: duvido, papai. Você entende? Se você entender que Deus não se compara em tamanho, em valor, em poder com Satanás, isso não seria uma aposta. Não existe aposta. Você só aposta com alguém que está no mesmo nível que você. Não é verdade? Você está no mesmo nível. Aí você fala assim: vamos apostar uma corrida? Vamos. Tipo, os dois têm perna, os dois conseguem correr, os dois são fracos, os dois saem correndo para apostar uma corrida. Quando não tem comparação, não é uma aposta. É uma confirmação. Não tem aposta aqui. A gente olha, é uma aposta, né? Porque o cara tá jogando. Esse joguinho parece uma aposta. Mas não tem aposta aqui. Por quê? Porque a grandiosidade de Deus, comparada com a criação finita e imperfeita de Satanás, é assim. É berrante a diferença, né? Então não chega a ser uma aposta, chega a ser simplesmente uma confirmação do papai. Porque aí quando você cresce, você percebe. Quando você vira pai, você fala: pô, meu pai me fez uma aposta dessa, mas é claro que ele ia ganhar. Então ele só queria confirmar. Tá vendo como eu consigo? Não é verdade? Entendeu? E aí realmente eu também, vixe, eu várias vezes entrei nessa crise que você teve aí. Por isso que eu falei, né? O pessoal vai ter crise aqui em Jó. A gente vai entrar nos pontos meio difíceis. O que mais, pessoal? Dúvidas? Comentários? Acréscimos? Hoje a casa tá cheia, hein? Tem 35 pessoas hoje aqui. Ah, eu tô gravando, né? Ó,